Ai, meu Deus. Tá aqui. O alvo que eu fiz, que eu botei foi esse topo. Tá? Foi esse topo aqui. Vamos ver se vai. Se não for também, se me sinalizar que começou a perder força, aí eu saio. Vou ter que abrir o home broker, mas não vai ser antes da abertura do mercado à vista. O mercado à vista tem que esperar o mercado à vista abrir hoje para essa coisa acontecer. Investimentos atrelados ao CDI vão abaixo. Quem foi que perguntou? Foi o Quadra. Vão cair. Mas não. O que está atrelado ao CDI não fixo. Porque ontem mesmo eu estava gravando um vídeo sobre isso, vai ao ar no final de semana. Tá? Eu, por exemplo, eu tô já sabendo que essa porcaria ia cair, porque não era novidade, todo mundo sabia, a inflação ia ceder, 3,75% de taxa de juros é um absurdo, frente a uma inflação que era uma inflação momentânea e que ia cair, mas no caso do Brasil não cai tanto quanto gostaria, mas 7, 8% de taxa de juros real era o que eu já imaginava. Então já eu fui deslocando os meus investimentos que estavam muito. Deixa eu abrir aqui, ó, tesouro. Ah, se vocês estiverem com pressa e quiserem que encerrar, galera, eu saio, tá? Eu só tô aqui falando porque eu não tô fazendo nada, então. Que negócio, a gente sempre vai falando alguma coisa, pode ser útil. Então, quem quiser aí sair, ou falar, ó, galera, porra, cala a boca aí, ô velho. Eu paro. Mas eu fui distribuindo ao longo desses últimos anos a grana em tesouro pré-fixado. E eu não gosto de tesouro Selic, tá? Eu não gosto de tesouro Selic porque eu fico na dependência do Banco Central. Então, se o Banco Central resolver fazer um despautério qualquer, eu me ferro, tá? E eu fiz aqui IPCA, tem muita coisa IPCA e IPCA com juros semestrais, tá? Por quê? Porque eu preciso da grana, né? Eu falo, eu vou fazendo vencimentos assim, ó, vai fazendo vencimento aqui, vencimento aqui e tal. Então, você precisa de grana para ir rodando isso. E como aqui os vencimentos são longos, eu faço também CDB. Então tem muito CDB que os CDBs vão com vencimento mais curto e também LCI e LCA porque não pagam imposto de renda. Não faz tanta diferença no final porque elas também rendem um pouquinho menos, mas podendo não pagar imposto, eu prefiro não pagar imposto. Que negócio? Se eu puder, governo, se lo sai, sou contra. Então é uma questão de natureza. Mas nos últimos tempos eu fui migrando um bocado disso para isso. Tá? E eu consegui pegar, durante o início do ano passado, eu peguei taxas aqui sensacionais. Tá? Peguei taxas aqui de 13 e tanto, 14. Muito, muito bom. Eu teve CDB que eu peguei de 15, tá? 15%. E isso aqui, agora o valor de face disso, o valor unitário, isso vai disparar. Porque a taxa de juros caindo, isso aqui valoriza. Esses aqui desvalorizam e esses aqui valorizam. Então, vai dar uma bombada para cima nesses títulos aqui, independente dos juros. Tá? Então, por quê? Porque o cara que fala assim, porra, eu poderia pegar esses juros aqui e tal, e o cara valoriza isso aqui e paga. Então, eu fiz essa migração já tem algum tempo. É óbvio que dentro do controle de risco, eu não podia botar tudo nisso. Não dava. Então, não tá. Mas tem muito mais pré-fixado do que pós-fixado na minha carteira. Muito mais. Tá? E isso vai me valorizar agora. Investir no Brasil ou na Europa? Cara, a Europa está com juros negativos, né, Quadra? Então, se você for hoje a qualquer banco, Portugal, Espanha, França e tal, você vai encontrar juros negativos. Qualquer tipo de investimento que você fizer, você está perdendo dinheiro, porque a inflação está aí, já está caindo um pouco, mas não caiu aquela Brastemp ainda. Então, você tem taxa de juros de 3 e pouco por cento ao ano contra inflação de 5, 5,5, dependendo do país. Tá? A Espanha, por exemplo, está muito menos, 2 e pouco, 3. Então, varia aí de país para país, você vai, né, ter que ver em que país como está a inflação. Mas teve agora meses e meses e meses de taxa negativa de juros. E vinha em taxa de negativa de juros anos. Não foi só agora. Então, eu não acho um bom investimento botar dinheiro, investir em renda fixa na Europa, eu não acho uma boa ideia, porque você está perdendo dinheiro todo mês. Juros negativos quer dizer exatamente isso. Agora, há ações que você pode investir na Europa que são boas. Tá? Em Portugal, as empresas do setor de supermercado,
e o Banco Santander, tá? Existe um Banco Santander em Portugal. Eu não sei por que ele é separado do resto da Espanha, do resto do mundo, mas é separado. Como aí no Brasil tem a Sambi, né? Em Portugal tem um Banco Santander. Eles são muito bons pagadores de dividendos, tá? Eu acho extremamente difícil imaginar que o Santander vá à falência. Pode acontecer, mas eu acho que a matriz não vai deixar uma filial com o mesmo nome ir à falência, porque isso pega mal para burro. As empresas de supermercado, que são basicamente um oligopólio, né? Se você for verificar, você tem aí 3, 4 supermercados, cadeias no país. Também, e se vai numa e vai na outra, você vai ver que o preço bate no centavo, é tudo juntinho. Então é um oligopólio desgraçado, tá? E eles pagam os dividendos muito, muito bons. Esse sim eu acho que é um caminho bacana. Porque eles pagam dividendos bastante interessantes, recorrentes, bons. Então eu acho que para quem mora na Europa, ou quer investir na Europa, esse é um caminho interessante. Agora, os dividendos aqui pagam imposto de renda. Então tem que verificar se isso continua valendo a pena. Aí vai variar muito, né, de pessoa para pessoa. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, aluguel é um péssimo negócio, tá? Eu sempre falo isso para vocês. Em Portugal não é. Em Portugal não é necessariamente um péssimo negócio. É um péssimo negócio do ponto de vista que o cara sacaneia teu apartamento, arrebenta tudo, né? Não paga e é difícil cobrar, a justiça é caríssima, então tem essas dificuldades. Mas do ponto de vista exclusivamente financeiro, aluguel compensa. Não compensa no Brasil, é péssimo, tá? Se vocês, eu sei que isso ofende as almas sensíveis de muitas pessoas, mas o aluguel residencial no Brasil é um péssimo negócio. O aluguel comercial é diferente. Mas em Portugal não, em Portugal vale a pena. Vale a pena do ponto de vista financeiro. Né? Tem todo esse problema aí de você fazer, tirar o cara, se o cara não paga, sacanear teu apartamento, essas coisas. Isso aí é um dos motivos que eu nunca, 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 nunca invisto em aluguel. Nunca. O cara me der um apartamento, ó, tá aqui um apartamento, tá dado para você fazer de aluguel. Eu vou agradecer, muito obrigado, pego o apartamento, vendo e aplico o dinheiro. Nunca, nunca na minha vida vocês vão ver e falar, pô, o Campos tem um apartamento de aluguel. Não, só se eu tivesse senil, né? Aí acabou, aí já era. Ah, que isso, Liliane resolveu cantar, velho. Liliane resolveu bater uma musiquinha aqui. Ela tá tão quietinha hoje, né? Deve estar ocupada. Ah, o Daniel fala, como nesses os prefixados aqui, né, vão valorizar, seria uma boa se o prêmio superar o valor projetado encerrar o título. Não, não vale a pena você ir até o vencimento com eles, não, ué. Não, esses curtos aqui, de jeito nenhum. Tem título desse aqui, eu vi isso não, agora eu não sei como é que vai ficar, né? Tem que ver esse novo ciclo. Mas, e eu não peguei esses títulos, tá? Eu vi isso acontecer e eu não estava posicionado tão, estava muito leve posicionado. Eu tinha carteira no mercado, eu lembra, quem está aqui no canal sabe que eu terminei a minha carteira de ações tem 2 anos, mais ou menos 2 anos. Eu encerrei a carteira de ações e migrei só para cá, tá? Direto para renda fixa. E não volto a ter carteira de ações tão cedo. Por quê? Porque não compensa. Do ponto de vista financeiro, não compensa. Tá? Não para mim. Né? É aquele negócio. Idades diferentes. Se eu tivesse 25 anos, a coisa era diferente. Ainda mais se o ciclo que bater aqui for iniciar um ciclo de virtuosidade. Para quem tem 25, tal, o cara vai poder aproveitar uma pernada como essa aqui, ó, ou essa, tal, aí vale a pena. Eu já tô velho pra cacete, então não dá mais para eu ficar fazendo aventurinhas, porque o troço pode ir e vir e fazer um ciclo como esse, ou um ciclo como esse, ou um ciclo horroroso como esse, né? Lembra? Dilminha, simpática? Tá aqui, ó, Dilminha simpática. Olha a merda que ela fez. Tá? Então eu não posso. Aí o que acontece? Eu tô velho, velho. Daqui a pouco eu preciso tirar dinheiro, qualquer coisa, por qualquer motivo, morro. Aí vão transferir as ações para os outros e olha que desgraça. Então não dá. Mas o título, eu vi títulos aqui que valorizaram 30%, 35% em pouquíssimo tempo, tá? Meses. Pô, não tenho dúvida. O que o troço me dá 30%, eu saio. Já paguei o IOF, porque tem o IOF. Se o IOF ainda tiver naqueles primeiros 30 dias, não adianta você fazer o trade, porque você vai perder tudo no IOF. Tá? O IOF chega a ser de 99% durante uns dias. Ou seja, pô, brincadeira, você perde tudo. Todo o lucro, não pega o principal, mas o lucro vai embora. Mas depois de 30 dias, que só fica o imposto de renda,
e deu 30%, não tem nem conversa. Se der aqui, ó, se isso der 30, 40%, como eu vi acontecer, vendo feliz da vida. Vou vendo e vou. Aí, eu compro outra coisa, né? Aí eu compro outra coisa para cá para baixo. Tá? Esses juros aqui já começaram a ficar não tão atrativos. Observe que se a inflação estabilizar em 5%, nós temos 5% de lucro, de juros reais, embutidos nisso. Aqui eu tenho a garantia de que não interessa quanto seja a inflação, que eu tenho 5,15% de juros reais. Então compensa. Eu tenho aqui, ó, com juros semestrais, com pagamento de cupom, eu tenho, porra, lá para 2055, quer dizer, faltam 22 anos. Eu já vou estar morto há muito tempo. Mas quem não vai estar, né? O cara, ó, elimina a inflação da vida dele, acabou, não quero saber de inflação. Inflação é um troço que não existe mais para esse cara. E o cara tem 5,37% ao ano de juros reais para o cara sacar a cada 6 meses e viver a vida. Pô. Ele pode reinvestir, se ele precisar, simplesmente reinveste o dinheiro. Mas se ele não quiser reinvestir o dinheiro, fala, não vou reinvestir o dinheiro, não tenho saco para reinvestir o dinheiro, ou preciso do dinheiro, o cara aposentou, tem filho que vai entrar para a faculdade, essas coisas que acontecem. O cara tem isso aqui, ó, no bolso, garantido. Meu irmão, não quero saber de mais nada. Tá? Não quero saber mais nada. Nada, nada, nada. Tá? Isso aqui tá muito bom. Mas se tiver bombando, vendo fácil. Assim como quem comprar mais para frente, passa agora. Vamos dizer que o Banco Central entra em uma descida descalavrada aí de juros. Esses juros aqui vão cair muito, tá? Vão cair imenso. Aí chega lá na frente, tem esses juros aqui a 3%, 2%. Aí a inflação dispara. Pronto, esses juros aqui, esses títulos vão valorizar pra caramba. Ou quem tem esses, né? Esse aqui é fica mais claro. A Selic cai de 13,25, que já está hoje, para 8 ou 7. E o cara está com isso aqui. Quanto que é os juros dele? Acima da inflação, é isso. Acima da inflação não, acima da Selic é isso. Olha que juros bonzinho aqui, ó, acima da Selic. É bastante coisa, galera. Aí o cara tá lá. Ele compra quando isso aqui tiver juros bem caidinho, Selic a 7%. Ele compra isso aqui, sabe sei lá por que ele compra. Aí a Selic volta a disparar. Pronto, esse título aqui bomba para cima. E aí o cara faz trade nos juros. Uma das formas de você operar juros, sem ser no contrato futuro, que eu não aconselho, porque é arriscado pra cacete, é você operar aqui. Fazer operação, por exemplo, de tesouro longo contra tesouro curto. Mas o problema é o IOF, né? Que você não consegue sair rápido. Se você precisar sair rápido, o IOF te arrebenta. Ah, mas não foi por falta de avisar, né, João? Porque eu falei pra caramba dessas taxas. Eu falei, tô fazendo. Galera, olha as taxas, olha isso. As taxas estavam assim. Pô, eu tenho título aí pra 2030 e tantos, quer dizer, 10 anos de título com essas taxas, com a 14, 15. Bicho, eu não vou me desfazer disso. A não ser que ele bombe muito, 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 eu não vou me desfazer disso. Tá, porque você não encontra. Ah, vou tirar no mercado. Você vai tirar no mercado todo ano essas taxas no conjunto da tua carteira? A maioria das pessoas não tira. E principalmente não tira sem risco. Isso aqui é risco zero. Zero, zero, risco zero. Aqui, risco. Pensa o cara que comprou. PK mesmo, que o cara tava falando hoje aí. PK 3. Pensa o cara que comprou aqui. Porque agora vai, né? Saiu aqui, notícia, aí troço vai, beleza tal. Aí o cara comprou aqui, ó. Ele já tá perdendo aí 10%. Mas, pô, é 10%, velho. É óbvio que você não vai ter só um troço desse na carteira. Você tem 10 ativos, 20 ativos. Então, 10%, se você tem 20 ativos e esse perdeu 10, você está perdendo 0,04. É pouco. Mas você tem que ter 10 ativos. Em compensação, quando esse aqui subir 20%, você não ganhou 20%. Você ganhou 20% sobre 20 ativos, você ganhou 1%. Então é aquele negócio. Carteira não é fácil. Por isso que a gente fala, carteira, para os caras saber montar, tem que saber montar muito bem. Não é fácil ter carteira, não é fácil administrar carteira. E o cara tem que saber. Carteira e head, carteira e head, carteira e head. Se não souber, o cara vai ter carteira e vai se fuder. Porque cedo ou tarde, vai acontecer uma coisa
assim. E, infelizmente, isso está acontecendo com mais periodicidade. As periodicidades estão aumentando. Por que as periodicidades dos crashes estão aumentando? Eles aconteciam num prazo de muitos e muitos anos de intervalo. Mas observa aqui, ó. Teve um crash lá embaixo, depois não teve mais, teve aqui quedas. Quedas sim, queda faz parte do mercado. Mas crash, isso, não. Eles estão começando a aumentar de periodicidade. Por quê? Por conta dos derivativos. O mercado de derivativos está absurdo, eles desregulamentaram aquela lei Glass, não sei das quantas, que tinha sido feita na crise de 1929. Eles criaram toda uma legislação para impedir o agrupamento de bancos de investimento com bancos de varejo. É legislação Glass, não sei das quantas, esqueci o nome disso. Mas serve, tá aí. E na década de 80 eles começaram a remover isso. O Reagan e a Thatcher juntos começaram a movimentar e tirar isso. Aí é onde surgiu a globalização. Então eles foram tirando esse troço. E os bancos foram se fundindo e aumentando. Hoje, com a quantidade de derivativos que eles estão inventando toda semana, e os bancos de investimento vinculados aos bancos de varejo, ou seja, quando um derivativo desse vai para o SAL e arrebenta, o banco de investimento ia para o SAL, mas só quem perdia? Os ricos. Não tinha problema. Eram poucas pessoas ricas, perdiam dinheiro. Agora não. Agora, quando um banco desse vai para o SAL, a parte dele de varejo, que somos nós, vai para o SAL também. Aí o governo tem que socorrer a porra do negócio. Porque senão a galera toda perde as economias todas. E isso está criando esse tipo de coisa aqui toda hora. Toda hora não, né? É exagero falar toda hora. Mas está acontecendo com mais periodicidade. E vai acontecer com cada vez mais periodicidade. Portanto, a administração de carteira sem hedge, eu acho extremamente arriscado. Acho mesmo muito arriscado. Índice caiu para 0,7, mas chega lá nos 2%, não tenho pressa. É swing trade. Se eu teria batido meta, com meia hora, com certeza. Bom, aquele negócio, ou dá meta ou dá loss total e já era, né? Tenho quase o dobro. Viviane, eu não entendi o comentário. Deve ter sido alguma coisa que eu comentei lá atrás e que já passou tanto tempo que eu esqueci. Desculpa aí, mas sabe como é que é a memória de idoso, né? Que negócio. FIIs, cara. Eu não gosto de FIIs. Tá? Por quê? Porque eu não gosto de aluguel. Então eu não gosto de FIIs. Mas isso não quer dizer que eles sejam obrigatoriamente um mau negócio. Tá? Tem o. Agora eu não vou lembrar como é o nome do índice de FIIs que tem aquele FII forte, que é. Não lembro o nome. Não lembro o nome. Tá, deixa eu falar. Mas FIIs, eles estão bombando. E vão bombar mais e mais e mais e mais e mais por causa dessa queda dos juros. Tá? É o tipo de setor que, como as construtoras, são extremamente sensíveis às variações dos juros e quando eles caem, esses ativos bombam. Por que eu não gosto? Porque eles não servem de garantia para as minhas operações no mercado. FII não é garantia. E como eu opero no mercado baseado em garantias, nessa fase, que eu não boto a grana está aplicada, né? E eu uso as garantias. E aí os FIIs não servem. Então, eu já não gosto de aluguel. E ainda tem esse problema aí que não vai mesmo. Bom, galera, então é isso aí. E fio. Será que é isso? E fio. Diário. Acho que é isso aí mesmo. Obrigado quem falou aí que eu não. O Ismael. Obrigado, Ismael. Sim. Se não é esse, é muito parecido. Tá? Eu não lembro o nome que eu tenho lá no meu outro Profit, que um dia talvez a péssima corretora ao qual estou vinculado possa me devolvê-lo. Olha isso. Isso aqui é só pela expectativa de que os juros caiam. Mas tá, tudo bem que muitas vezes ele sobe na expectativa e cai no fato. Não é impossível. Mas imagina o que é expectável que aconteça com isso se efetivamente os juros bombarem para baixo. Né? Porque tem muito para ir. Mas galera, já estou falando aqui 1h30. É muito tempo, mesmo para alguém que está batendo só papo. Você tem quase o dobro. Viviane, você tem nome de menina, minha filha. Você tá com quase cinquentinha? Tá bem, tá na flor da idade ainda.
Muita coisa para aproveitar. Não, tá. Não tá atrasado, não. Eu que resolvi ficar falando que eu não tô operando, porque os caras da corretora horrorosa onde eu trabalho. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se eles não resolverem isso, eu vou fazer um vídeo nominando a corretora e falando isso aí tudo explicadinho, que é para fazer uma propaganda. Eu sei que vocês não são tantos assim, mas essas coisas circulam na internet. É, mas é por causa disso, né? O Gustavo está comentando aí que em relação a FIIs, ele tinha dois apartamentos. Um ele aluga e recebe 0,3. Sempre estou chamando uma chamada extra, ainda tem 25. É exatamente, cara. O outro comprou FII e recebe 1,05 isento. É isso aí. Na boa, se livra do outro. Pô. Não faz sentido. Cara, não faz sentido hoje em dia, porque no tempo da inflação descacetada, os imóveis eram o único investimento que você podia ter algum controle. Porque era tudo muito alucinado. Então eu entendo a mentalidade que as pessoas tenham de comprar imóveis, porque isso ficou de resquício daquela fase, até 94. Se vocês não vivenciaram isso, não dá para ter noção, cara. A inflação era uma coisa absurda. O cara remarcava o produto na tua mão. Tu estava no mercado comprando um negócio, tô olhando aqui um frasco de leite. O cara vinha com a máquina e fazia pá, no teu leite, que tá na tua mão. E tinha um funcionário que só ficava andando pelos corredores, ele ia remarcando o preço o dia inteiro. Esse era o nível de inflação. Nós chegamos a ter 50% ou mais de inflação por mês. Por mês. Então é muito. É muito. E aí sim, nessa época não tinha jeito. O cara comprava imóvel. Por quê? Porque era uma coisa física, estava ali, terreno, imóvel. E como tinha as correções pela inflação, aquilo ia subir e tal. Não tinha tanta construção. Hoje, com a infinidade de imóveis que construíram, a inflação controlada, uma enormidade de instrumentos financeiros para investimento, coisa que também não havia na época. Eu não vejo mais nenhuma explicação para as pessoas manterem aluguel de imóvel residencial. Ah, não, eu vou comprar um comercial, que é a base disso aqui, ó. Comercial, sim. O imóvel comercial, ele, como tem negócio de, dependendo se você tiver um pouco de sorte e muito de habilidade, né? De comprar nos pontos corretos, antecipar para onde que a cidade está se expandindo, né? E você conseguir ter os seus imóveis comerciais em pontos bons, o imóvel comercial pode te dar uma bela de uma grana. Mesmo assim, eu ainda prefiro outros instrumentos que pagam semelhante, valorizam e o qual você vai. Porque também é outra ilusão, as pessoas acham que o imóvel sempre valoriza. E isso não é verdade, tá? Estudos das empresas de imóveis mostram que os imóveis não se valorizam. Muito, eles quase não se valorizam, eles perdem na inflação direto. Por incrível que pareça, né? Não parece, mas eles perdem na inflação. Com 40 anos, vale a pena montar carteira para longo prazo? Ainda vale, Rodrigo. Pensa, se você for aposentar com 65, né? Porque também o cara pode montar com 40 e falar, vou me aposentar com 50. Aí já, não, já é complicado. Eu explico nesse livro aqui, Rodrigo. Eu sugiro muito que você compre ele. Tá? Como você vai montar isso? Dependendo da sua faixa etária. Porque com 40 anos, você ainda tem 25 anos para dar, se você for aos 65, aposentar, para o troço andar. Então você pode se dar o luxo do mercado fazer fases ruins, que essas fases ruins não duram eternamente, elas duram em geral aí 5, 6 anos e tal. E se você for comprando durante essas fases, melhor. Você está comprando nas quedas. Para quando o troço subir, eventualmente subir lá na frente, em algum momento sobe, você está faturando. Mas se você quiser sair antes, ou tiver necessidade desse dinheiro antes, ou precisar sair aos 50 anos, aí não dá. Tá? Aí não dá. Mas a distribuição do valor entre a carteira de ações, carteira de títulos e outros tipos de investimento, ela muda radicalmente conforme a idade. E é isso que a gente entra em detalhe nesse livro.